Fala galera, como é que vocês estão? Finalmente tivemos aí o Grand Princess 26, um dos melhores eventos do ano. Provavelmente vai ficar entre os melhores lá no final do ano também. Pra mim, até agora esse show aí, eu não vou dizer que foi o melhor porque teve o Revolution, né? O Revolution da Elite foi um show espetacular, mas que são propostas completamente diferentes, né? Muito diferentes, não tem nem como comparar, né? Tem como comparar a qualidade do que cada um se propõe a fazer. Isso daí, enquanto a TJPW tem mais aquele entretenimento dela, comédia, ela ninguém consegue bater de frente, né? Igual ao Elite. Ao Elite ninguém consegue bater de frente. Hoje em dia, em questão de lutas, consegue entregar os melhores shows, né? Claro que dentro da sua proposta, por exemplo, vai ter muita gente, né, que não vai gostar de ver esse show. Prefere assistir o show da Stardom, por exemplo, que é um pouco mais sério, né? Que preza mais pelos combates também. Mas no geral, vamos falar aí do que aconteceu nesse show, que foi um show muito bom. O show já começou então com as Up Girls fazendo a apresentação padrão de sempre. Já virou clássico isso. Há anos que elas fazem isso. Então já virou uma coisa clássica, né? Então toda vez que você vai ver o show da TJPW, você vai ver lá as Up Girls fazendo a abertura, né? E eu gosto sim, eu gosto das Up Girls. Do grupo principal delas também, eu acho legal. A gente já abre o show alegre, né? Ela já consegue fazer isso. Isso é uma coisa que me pega muito na TJPW, porque eu considero ela uma das melhores empresas do mundo, né, cara? Porque você sai bem, cara. Você assiste um show da TJPW, você fica bem, sabe? Você sai alegre. Se você tiver, sei lá, triste com alguma coisa, você assiste, você fica feliz. Eles conseguem trazer essa alegria pra você, né? Vou citar o próprio Revolution de novo, né, da All Elite. Pô, eu assisti aquela ali, eu fiquei de luto, cara, com o Hangman Page lá quase morrendo, né? Tendo que nunca mais lutar pelo título. Ali foi um dos dias mais tristes da minha vida, né? Quando terminou o show, e aqui não, eu saí alegre, eu fui dormir feliz. O Tatakami, então, venceu a Shion, né? Na primeira luta do show. As duas abriram aí o card do show mesmo, das lutas. E uma lutinha padrão, né? Não vá assistir a TJPW esperando lutas 5 estrelas, tá? Você vai ter lutas boas, sim, igual teve a luta lá de tags, que eu vou falar mais na frente, igual teve o main event, mas não assistam esperando ver lutas espetaculares. Vai ter, sim, algumas, mas o que você vai achar mais é entretenimento bom, diferente da WWE, por exemplo, né? Aqui é coisa boa mesmo. Por exemplo, a próxima luta foi entretenimento puro, que foi a luta lá do Antônio Honda, né? Ele colocou lá então o Heavy Metal em jogo, né? O título lá da DDT. Esse título aí tem história, viu? Aí a gente teve várias coisas legais acontecendo, né? Teve aí antes da luta mesmo, né? Teve lá a Haku colocando o Honda pra dormir, virando campeão desse título antes da luta começar, porque esse título, pra quem não sabe, ele segue aquelas regras de 24/7, né? Que você pode pegar o campeão em qualquer hora, em qualquer momento, fazer o Pin se tornar campeão. Então a gente já teve a Haku virando campeã antes da luta, né? Ela já começou como campeã. Aí teve lá a Sumire Uesaka, teve a Rika Tatsumi, teve a Mahiro Kiryu, Mifu Ashida, Kira Same, Shikana Nase. Teve também uma campeã da Tailândia. Eu não assisto esse tailandês, então nem sei o que acontece lá. Mas ela apareceu boa, apareceu bem decente no ringue. Alguém assiste o S tailandês pra me falar se é realmente bom? Se eu tô perdendo alguma coisa e não assistir, se vale a pena eu dar uma chance? E onde eu assisto o S tailandês? Eu vou começar a assistir, cara. Se tiver empresa lá de feminina de Pro Wrestling, eu vou dar uma chance, eu vou assistir. Teve o. Teve debut, né? Teve o debut lá da Sakura Hattori. Teve uma ninja. Teve, teve bastante coisa nessa luta. Essa luta foi muito boa, né? Foi muito divertida. E no final lá, quem ganhou foi uma dubladora, pra você ver. Nessa luta teve de tudo, né? Teve pelúcia gigante, teve ninja, debut, personagem Rio, teve de tudo, né? Teve. E quem ganhou foi uma dubladora, né? A Sumire Uesaka foi a campeã aí, então, desse título. Ganhou a luta, ganhou o título. Nem sei se ela é campeã ainda, porque esse título muda de mão rapidamente, né? Tem que ver ainda se ela é campeã. Mas até eu gravando esse vídeo, eu acho que ela ainda é campeã. Depois a gente teve lá, então,
A luta da Himawari e a Shino Suzuki contra a Toga e a Rekonatsu. Uma lutinha mais séria, né, pra dar uma variada. E vitória lá da Himawari e da Shino Suzuki, nada de especial também, né? Aí, isso sim, isso aqui foi maravilhoso, cara. Depois a gente teve lá a luta, então, a luta de trios, né? Que foi lá a Shoko Nakajima, Yuki Aino e a Haruka Hasashino enfrentando a Jakong, a Vene e a Porra Kuna. E a Vene, cara, a Vene voltou pra fazer essa luta aí bem legal, né? Cara, eu senti falta da Hankaicho nessa luta. Sem brincadeira, cara. Eu queria a Hankaicho que ela tivesse aparecido nessa luta não, né? Na luta pelo Heavy Metal. Eu queria que ela tivesse aparecido, cara. A Hankaicho, eu fiquei com saudade dela. Eu gostava bastante da relação dela com a Haku, né? Ano passado, por exemplo, ela teve uma luta bem legalzinha com a Haku. Uma luta de comédia. Eu queria que ela tivesse voltado, viu? É uma pena que a Hankaicho sumiu da TJPW, né? Nem nos outros shows ela tá aparecendo mais, cara. Isso me deixa um pouco triste, viu? Eu gostava da Hankaicho na TJPW. Mas voltando aí pro assunto, né? A gente teve lá então essa luta de trios e eles me metem os Power Rangers, né? Os Power Rangers não. Power Ranger é como a gente conhece mais aqui, mas foi o pessoal do Super Sentai, né? Colocaram lá então o, o Ninja Red, o Gek Red e o Go Red, né? Das séries Sentais aí. Cara, isso foi muito legal. Eles fizeram uma apresentação completa, eles lutaram lá contra os vilões, né? Primeiro. Aí depois teve a luta que acabou lá com a vitória da equipe da Shoko Nakajima, depois apareceram lá eles de novo para comemorar. Isso sim é entretenimento. Você nunca vai ver isso aí na WWE, por exemplo. Isso é um entretenimento de verdade, uma coisa boa, uma coisa legal. Não essas coisas forçadas da WWE que colocaram lá o Jelly Roll, né? Não sei nem quem é esse cara lutando pra lutar contra o. Aquele maluco lá meio homossexual da WWE, esqueci o nome dele agora. E do nada, né? Eles fazem essas putaria aí ruim pra caralho. Enquanto na TJPW foi uma coisa muito boa, bem feita, viu? Muito bom. Eu que sou super fã de Sentai, Tokusatsu, adorei isso daí. E na sequência, a luta do ano, a luta que eu tava mais empolgado pra assistir, que foi lá então a Mizuki contra a Andresa The Giant Panda. Inventaram toda uma lore antes da luta. E toda uma lore antes da luta, né? Treinando lá pelo Old Mask, a Andresa The Giant. A luta entregou tudo que tinha que entregar. A pelúcia gigante não conseguia entrar no ringue. Foi muito bom, foi muito divertido, né? E no final a Mizuki ganhou, né? Ela ganhou do cara é muito bom, cara. Nossa, eu acho que eu sou muito bobo, né, cara? Sou muito bobão. Que eu vejo isso daí, eu gosto muito, cara. Eu me divirto mais vendo isso do que uma luta 7 estrelas do Will Ospreay, por exemplo. Eu sou muito bobo, né, cara? Sou muito, sou muito bobão, né? E eu fiquei muito feliz com essa luta, vendo lá a Mizuki ganhando, minha Mizukizinha. Aí sim a gente teve uma luta boa, uma luta muito boa, que foi a luta de tags da Miyu Yamashita e Arizo Endo contra a Saray e a Takumi Iroha. Essa foi boa, até porque a gente tem a Miyu Yamashita e a Takumi Iroha, que são as melhores strikers do mundo hoje. Não tem nenhuma lutadora melhor do que elas em questão de chutes, pancada mesmo, elas são as melhores do mundo. E a Saray também, né? Então, Arizo Endo também, que é um grande talento, então, luta muito boa, né? Teve um momento que ficou só a Takumi e a Machita no ringue, né? Uma dando chute na outra, foi muito bom. A Arizo Endo apanhou. Pensa numa pessoa que apanhou, foi a Arizo Endo, viu? Ela apanhou pra Saray, a Takumi Iroha bateu, mas bateu menos. A Saray, não, a Saray desceu a mão dela forte mesmo, de verdade, né? Bateu pra caramba na coitada. Vitória delas, né? Saray e a Takumi Iroha venceram a luta. Nem tinha como elas perderem, né? Elas conseguiram isolar a Miyu Yamashita e descer o cacete na Arizo Endo. A Arizo Endo até que conseguiu resistir bem, né? Resistiu a finisher, resistiu a bastante coisa. Mas no final não deu não, cara. Essa dupla da Saray e a Takumi Iroha que elas fizeram já faz um tempinho que elas estão nessa dupla. Não tem uma dupla no mundo mais forte que elas, cara. É a combinação mais forte do mundo. É a Takumi Iroha e a Saray, né? Elas têm que vencer todos os títulos de tags do Japão, cara. Pegar os títulos da Stardom, e pegar da Marigold, pegar da TJPW mesmo, porque deram o título pra aquelas porcaria de Inspiration, né?
Então, se elas pegassem também, ia ser legal. Eu queria ver elas conquistando todos os títulos de tags do Japão. Pega lá o título de tags da Marvelous, pega o título de todas as empresas aí que tiver disponível, elas pegarem, né? Ia ser muito legal ver elas fazendo isso, né? Porque não tem outra dupla mais forte do que elas. Não existe. Elas são as mais fortes do mundo, né? Aí depois teve lá. Cara, essa foi uma das que eu mais ri. Que foi a luta lá da Yuka Sakazaki contra a Hipermissão e o Super Sassadango, né? Antes da luta, acho que foi mais engraçado foi antes da luta mesmo, né? Que teve lá a Misao e o Sassadango falando do casamento do Takeshita, da Sakazaki, como o Takeshita tava levando ela pro mau caminho e essas coisas. Aí teve um momento que eles começaram a falar lá, Konosuke Sakazaki, né? Que era o Konosuke Takeshita e Yuka Sakazaki, né? Esse Konosuke Sakazaki. Os caras desenterraram o Konosuke Sakazaki, cara, lá do grupo lá do Japão, né? Ele é um cantor, Konosuke Sakazaki. Os caras desenterraram o Konosuke Sakazaki. Cara, mano, eu dei uma crise de riso nessa hora, quando colocou lá a imagem do Konosuke Sakazaki na tela, né? Como é que eles pensaram nisso? Não, mano, o TJPW é genial, cara. Eles são geniais demais. Konosuke Sakazaki, os caras desenterraram, né? A luta também foi bem divertida, né? A Hipermissão tentando trazer lá a Yuka Sakazaki pro caminho bom de novo e não conseguindo. O Takeshi tá acertando uma bicuda na cara da Yuka Sakazaki também, batendo na própria mulher. Takeshi tá lascado, viu? Se ele vir pro Brasil depois dessa lei que inventaram aí, vai pegar pena de morte, viu, Takeshi? Então não vem pra cá não. Fica esperto. Aí teve também a Misao lutando com o Takeshita, né? O Takeshita batendo na Misao também. O Takeshita cometeu uns 300 crimes nessa luta, viu? Esse aí tá lascado. Se essa luta fosse nos Estados Unidos, ele já ia estar lascado. Agora imagina se isso acontece aqui no Brasil. Ele ia sair daí direto pro fuzilamento, cara. E no final eles ganharam, né? E o Kasakazaki e o Konosuke Takeshita ganharam, né? O Sassadango também foi muito bom nessa luta, viu? Ele desceu o cacete firme no Takeshita, hein? Tem que fazer uma luta só deles depois, né? Mas, no geral, foi uma luta muito boa, né? Foi muito divertida também, bem engraçada. Aí depois começou as lutas sérias, né? Porque a partir daqui acabou a comédia, né? Não, teve outra comédia também, mas foi uma comédia ruim. Foi uma piada ruim. Mas essa luta da Mirai e da Suzume, por exemplo, pelo título International Princess foi bom também. A Suzume venceu a luta, né? Pô, mas a Mirai também. A Mirai bateu firme na Suzume, viu? Caramba! A Mirai é muito boa, cara. Eu gosto muito da Mirai. Tem gente que dá hate na Mirai, não entendo por quê. Eu gosto da Mirai. E a Suzume ganhou, então. Legal, né? Muito legal. Aí sim, a piada ruim do show, né? Yuki Kamifuku e o Akana Uehara perdendo o título de tags para Jessie McKay e a Cassie Lee. Essa pra mim foi a pior coisa que aconteceu nesse show, uma porcaria que fez a nota do show abaixar, igual o Josh Puruberry falou aí, né? Então eu acho que não vai ser o melhor show do ano por causa disso, viu? Por causa dessa luta aí. Que completamente errada, né? Como é que vocês dão o título de tags da TJPW pra Jessie McKay e Cassie Lee, cara? Inspirations, né? As Iconics, pra quem não sabe da WWE, as Iconics, né? Iconics, aquela porcaria. E elas vai e ganham o título da TJPW, né? Isso aí é inadmissível, cara. Isso daí. Quem teve a ideia de fazer isso daí tem que ser fuzilado, viu? Mais uma event deu uma. Mais uma event salvou, então, né? Fez a luta lá da Miyu Watanabe contra a Yuki Arai. Duas idols se enfrentando aí, né? Quem diria que a gente ia ter um main event de duas idols se enfrentando, né? E aí o cara venceu, né? Eu sabia que ele ia vencer, tava na cara que ele ia vencer esse título aí. E foi a coroação definitiva da carreira dela, né? Agora ninguém pode falar mais. Ninguém falava mais nada, na verdade. Depois que ela ganhou lá o International Princess, fez aquele reinado lendário com o título, né? Aí hoje ela pega o título mundial da TJPW. Não tem nem o que falar mais. Ela é uma das melhores que tem lá no roster. Se provou que consegue sim ser uma wrestler grande, uma lutadora de sucesso, né? Já tinha muita gente com preconceito por causa disso, que ela era uma idol. A Miyu Watanabe também sofreu desse preconceito no começo, né? E hoje em dia ela é uma das melhores do mundo, né?
Mas ela também foi muito legal das duas, entregando uma luta boa. No final, a Miyu Watanabe abraçando o cara foi legal, cara. Esse show foi muito bom, né? Foi um showzinho. Esse show foi um dos melhores do ano, né? Pra mim, o único erro que teve nesse show foi essa luta de tags valendo os títulos, né? Porque de resto, foi. Não teve do que reclamar, né? Mas, no geral, foi isso. Um abraço pra quem achou até aqui. E até a próxima.